boa tarde. De volta aqui toda terça-feira. Eu me comprometi com vocês a fazer liberações emocionais aqui pelo Instagram. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, né? Se vocês estão me vendo com nitidez aí, mas é uma coisa que eu me dei conta, é que muitas pessoas ainda não entendem o que é. Olá, Paty, tudo bem? Muitas pessoas ainda não se dão conta do que é uma crença, né? E como é que a gente vai liberar alguma crença ou alguma emoção que a gente tem ligada a uma crença se a gente ainda não sabe o que é uma crença? Então, muitas pessoas passam por aqui, por esse perfil, e ainda não entendem de onde vêm as crenças, por que tem as crenças. Então, hoje eu deixei anotado aqui, porque eu não quero me perder, senão a minha cabeça vai longe, né? Então, quando eu abaixar os olhos aqui, é porque eu tô olhando aqui o meu roteiro para eu não me perder, tá bom? Então, eu vou começar a falar das crenças. Nós temos muitas crenças, e essas crenças vêm de vários lugares, que compõem o nosso padrão de comportamento, né? Então, a gente tem as crenças que vêm de outras existências, né? Que a gente chegou aqui nesse planeta, a gente já veio de algum lugar, a nossa consciência já estava em outro lugar, é nisso que eu acredito, né? Quem não acredita, tá tudo bem, só eu peço assim, abra um pouquinho a mente só para ouvir, depois você vai ver o que serve para você, o que não serve para você. O que serve, você assimila. O que não serve, você deixa de lado, né? Só para ouvir a informação. Quem sabe faz sentido também, né? Então, a gente vem de algum lugar, né? A minha alma, o meu espírito habita esse corpo momentaneamente. Depois que eu deixar esse corpo, a minha consciência vai para algum lugar. Ela não vai se perder e nem morrer. Ela vai para algum outro lugar, para um outro plano, tá? E a gente, quando vai nascer aqui, antes da gente nascer aqui, a gente veio desse outro lugar, tá? E posso ter vivido outras coisas em outras existências, em outros planos, né? A gente não sabe, não tem certeza de nada. Mas quando a gente nasce aqui, a gente já nasce com esse padrão, né? Que a gente chama de arcaico, ou né, de outras vidas, né? De pré-vidas. Outras pessoas falam de reencarnação, né? Então, a gente chama de arcaico, que é aquela crença que é trazida de outras existências. A gente tem também as nossas crenças genéticas, que vêm da nossa ancestralidade através do nosso DNA. Então, as nossas células recebem informações dos nossos ancestrais, porque essas informações vão passando de geração em geração através do DNA. Então, eu recebo uma crença através do meu DNA que vai se multiplicar através das células aqui dentro do meu corpo e vai dar origem a outras crenças, que são as crenças que eu trago na genética. Eu tenho crenças também que vêm dos meus pais, diretamente, né? O que eu aprendi na infância com os meus pais, diretamente. Olha, faz isso, não faz isso, pode comer tal coisa, não pode comer tal coisa, porque isso faz mal, porque aquilo não faz mal, porque tem crenças, né? Lembra, não sei se vocês aqui eram dessa época, mas a gente, quando era criança, ouvia que não podia comer manga com leite, tá? Então, isso era uma crença, né, que foi passada para algumas pessoas. Então, não come manga e toma leite, que não pode, enfim. Então, a gente recebe informações dos nossos pais, através também do que eles nos falam. Dinheiro não nasce em árvore, não fica falando com estranho na rua, não fala com quem você não conhece. Todas essas falas dos nossos pais entram
né? Quando a gente é criança, principalmente, né? Que o pai fala, não dá trela para quem você não conhece. Olha, o homem do saco vai passar, vai te levar. Se você for um menino desobediente, né? Então, todas essas informações vão chegando aqui e vão ficando no nosso inconsciente. Ainda mais criança de 0 a 7 anos que recebem essas frases e não tem filtro nenhum. Entra direto no inconsciente. E a partir dali, ela guardou aquela informação, não saiu mais dela. Então, vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade em fazer amizades, né? Se ela escutou muito, não fala com estranhos, não pode falar com quem você não conhece, você não sabe quem é essa pessoa, ela pode te fazer mal. Então, se você ouviu muito isso na tua infância, pode ser que você tenha problemas em se relacionar hoje com pessoas que você não conhece. Network para você vai ser difícil, né? Vai ser complicado você chegar numa turma de pessoas e se entrosar, porque você não pode falar com estranhos. Então, como é que eu faço amizade se eu não posso falar com estranhos? Até a pessoa, eu ir conversar com essa pessoa é uma estranha, não é verdade? Então, tem dificuldade em falar em público por causa dessas informações que recebeu quando criança. Outra coisa, dinheiro não nasce em árvore, tem que trabalhar duro para você conseguir ganhar dinheiro. Dinheiro tem que derramar o suor para você conseguir dinheiro. Dinheiro é muito difícil. Então, todas essas informações também entram no nosso inconsciente, ali penetrando as nossas células, né? E trazendo essas informações, e a gente começa a ter comportamentos que nos levam a trabalhar demais, até a exaustão. Tem gente que trabalha, que é um workaholic, né? Porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa ganhar dinheiro. Então, se o dinheiro só vem através do trabalho duro e através do esforço, então ele precisa trabalhar. Ele não se permite descansar. Essa pessoa nunca está relaxada, então o sistema dela de imunidade fica muito fragilizado, porque ela está o tempo todo ativa. Então, ela fica o tempo todo exercendo esta tensão e não pode descansar nunca. O sistema imunológico dessa pessoa já está entrando em parafusos, né? Porque o excesso de cortisol que vem com esse tipo de pressão faz com que o corpo fique inflamado. O corpo inflamado gerando doenças que vão aparecer mais para frente, se ainda não apareceram. Porque você faz exames, estou me sentindo esgotada, mas eu fiz os exames, está tudo certo, não tenho nada de errado. Mais para frente, talvez você note que veio alguma doença aí e é devido a essa carga, essa sobrecarga de estresse, porque você tem que trabalhar demais e não se permite relaxar, né? Então vem o excesso de cortisol que inflama o corpo, inflama as células, inflama os órgãos e eles passam a não funcionar direito e aí começa a vir as doenças. E outras crenças vêm através da nossa cultura. Então, a nossa sociedade, a igreja que frequenta, a escola que frequentou, né? Então, essas outras crenças vêm da cultura, do ambiente onde a gente está inserido, se você pode falar ou se você não pode falar, qual o momento que você pode falar, qual o momento que você não pode falar, né? Fazer pergunta, é legal fazer pergunta, se na escola o professor te podava de fazer pergunta, você recebeu aí uma crença de que não é certo perguntar. Então, você passa uma vida assim, sem incomodar ninguém, porque sua pergunta não é bem-vinda. E aí você passa a ficar com dúvidas, cresce com dúvidas, não sabe como resolver aquilo e vai ficando ali uma pessoa sem coragem, insegura, porque não perguntou, porque não sabe perguntar, porque não sabe tirar essa insegurança que você tem. Então, todas essas informações, todas essas crenças que fazem parte de quem a gente ficam armazenados nas nossas células, nos nossos órgãos, e quando a gente cresce, aí a gente passa a ter
justamente essa... E quando a gente cresce, a gente não sabe por que a gente tem determinados comportamentos. Justamente porque esses comportamentos que a gente tem vêm ali do arcaico, da genética, dos pais e da cultura, né? E aí você começa a não ser você e a viver como se fosse um boneco, né? Um robô que foi ali construído, né, ao longo da vida. E essas emoções que ficam aprisionadas nos órgãos, nas células, atrapalham você de evoluir na vida e também elas geram emoções acumuladas, né? As emoções que vêm através dessas crenças, elas ficam acumuladas nos órgãos, nas células, causando também doenças físicas. Todas as doenças, não importa qual doença, o fundo é sempre emocional, vem sempre do campo emocional. E esse campo emocional precisa de vez em quando limpar. Quando que ele vai limpar? Quando essa doença vem para o corpo físico. Aí você está limpando o seu corpo emocional. Mas a gente não precisa esperar a doença vir para o corpo físico para limpar. A gente pode limpar o campo emocional diretamente, como através desta liberação emocional que a gente vai fazendo aqui. Aqui eu sempre falo, eu tenho um ímã aqui de alta potência. Esse ímã é como a gente utiliza num meridiano que a gente tem aqui, que é o governador, o meridiano governador. Ele começa lá embaixo, lá na pelve, lá embaixo, e aí ele vai subindo pela coluna atrás, ele dá a volta aqui e ele vai terminar aqui, em cima do lábio. Esse meridiano, ele nutre todos os nossos órgãos, porque todos os nossos órgãos têm ramificações aqui na nossa coluna. Então, quando eu passo o ímã, né, nessa técnica de liberação emocional, é como se eu estivesse apagando aquela informação que eu trouxe para o meu consciente agora. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas o ímã, um ímã de alta potência, você não pode colocar no celular ou no computador, porque ele vai apagar a memória que está ali. E é justamente essa função que ele vai ter quando a gente passa no nosso meridiano. Ele vai apagar aquela memória, tá bem? Então, hoje eu vou trazer algumas liberações aqui. Eu não sei se alguém quer liberar alguma informação, alguma emoção que esteja atrapalhando você aí. Se quiser colocar no chat, tem alguma emoção que queira liberar, alguma coisa que esteja atrapalhando, que você sente que causa algum incômodo, aí você pode falar. Eu vou abrir aqui o quadro das emoções para eu escolher uma emoção, né? Eu vou escolher aqui uma emoção para a gente liberar. Eu vou pegar o meu pêndulo só para eu fazer as perguntas aqui que eu preciso fazer. Vamos liberar aqui uma palavra que me chamou a atenção aqui, o nervosismo, tá bom? Pessoas muito nervosas, que se estressam rapidamente, que perdem a paciência fácil. Essa emoção precisa de alguma informação para ser liberada? Não. Armazenada em que órgão? Coração, intestino, baço, estômago, pulmão, fígado. Normalmente, tudo que é ligado a nervosismo, frustração e raiva tá no fígado. Então, quem tem problemas de fígado passa por essas emoções. Essas emoções não foram administradas por você. Porque à noite, quando a gente vai dormir, o fígado, ele faz uma... Gente, meu cabelo tá uó. Mas assim, à noite, quando a gente vai dormir, o nosso fígado recolhe o sangue do corpo e ele faz uma limpeza, tanto física, de tudo que a gente comeu, ou de alimentos, ou de medicamentos, quanto de limpeza emocional. É o fígado que faz essa limpeza. E quando a gente dorme, ele faz isso. Se você dorme tarde, ele não vai ter essa função muito bem
feita, né? Então, no dia seguinte, você vai acordar e você vai ainda ter resquícios daquelas emoções que você passou no dia anterior, você vai levar para o dia seguinte. Então, você vai, o seu campo emocional vai ficar sempre cheio dessa emoção, de raiva e nervosismo aqui. Vou dar o exemplo do nervosismo, que foi a emoção que eu escolhi. Então, eu passei um dia hoje muito cheio de coisas que me deixaram muito nervosas. Aí eu fui dormir lá pela meia-noite, 1h da manhã. O fígado não fez o trabalho dele corretamente de limpeza. Então, quando eu acordar no dia seguinte, para começar o meu dia, eu já vou ter uma carga de nervosismo que eu trouxe do dia anterior. E aí, qualquer coisinha que apareça no meu dia, que não seja de acordo com aquilo que eu planejei, ou que não esteja tão harmonioso como eu desejava, já vai me trazer um nervosismo de novo, tá? Então, eu vou sempre acumulando essas emoções, tá? Então, a gente libera o nervosismo e ele está no fígado, tá bom? Vocês que não têm ímã, ou se você tiver um ímã de geladeira, já ajuda. Com a mão direita você vai passar esse ímã e vai descer até onde conseguir, até o cóccix. Quando chega no cóccix, a gente inspira e assopra com força, como se você tivesse com a intenção de tirar esse nervosismo de dentro de você. Aí imagina lá o teu fígado cheio de nervosismo, você imagina, pode até colocar uma cor saindo de dentro de você, tá bom? E eu vou passando o meu ímã. Então, desativando e liberando, inativando o nervosismo do meu fígado, do meu corpo físico, mental, emocional, espiritual, energético, de todos os meus registros. Desativando e liberando o nervosismo. Você inspira e solta o ar. Desativando e liberando o nervosismo acumulado no meu corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, do meu fígado, desativando, inativando e liberando o nervosismo de todos os meus registros. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando o nervosismo aprisionado no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, todos os registros, desativando, liberando, inativando o nervosismo do meu fígado. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando o nervosismo aprisionado no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, do meu fígado, de todos os meus registros. Desativando e inativando o nervosismo. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando o nervosismo aprisionado no meu corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, todos os meus registros. Desativando, liberando, inativando o nervosismo. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando o nervosismo aprisionado no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, de todos os meus registros. Desativando e liberando o nervosismo. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando o nervosismo aprisionado no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, de todos os meus registros. Desativando e liberando o nervosismo do fígado. Inspire e solta o ar. Já foi liberado. Quando você começa a sentir a liberação, talvez você sinta talvez uma vontade de bocejar. É normal você sentir essa vontade de bocejar porque o teu organismo está equilibrando as energias internas, tá bom? Então liberamos o nervosismo e agora vamos liberar outra emoção. Quem aí tem alguma emoção? Não sei se vocês querem liberar alguma emoção aí, mas eu vou trazer aqui a tristeza. Foi outra emoção que me trouxe aqui, a tristeza, aprisionada no coração, intestino, baço, pulmão. A tristeza, ela tá ligada ao elemento metal, então ela fica aprisionada no seu pulmão. Aquelas pessoas que são muito tristes, você pode notar que ela tem o ombro para frente, elas andam olhando para baixo. Toda essa postura
estimula a tristeza. Então, eu não quero mais ser triste. Primeira coisa, ombros para trás, levanta a cabeça e olha na altura do horizonte, ok? Aí você já vai estar mandando uma outra informação para o teu cérebro. Eu não quero mais estar triste. Quem tem o ombro assim, fechou, e aqui já formou uma cifose, né? Consegue reverter isso se você tiver consciência da sua postura. Eu andava muito assim. Então, na minha adolescência, eu era uma criança eu era uma adolescente mais retraída, reprimida, e demorou muito para eu conseguir ficar mais aberta aqui. Através de massagem também, estimulando e forçando essa parte para trás, eu consegui melhorar a minha postura. Porque hoje não é tão acentuada essa cifose, tá? Mas o corpo, ele diz muito sobre as emoções que você sente. Então, se você encontra crianças, principalmente, né, que estão na fase de estar com essa parte expandida, que estão na flor da idade e elas estão fechadas, essa criança tem tendência a desenvolver tristeza e depressão, a se retrair, ficar excluída de grupos. Então, preste atenção nessas crianças e você pode ajudá-las liberando essa emoção. Você pode sentar com elas e fazer um jogo. Pega a mãozinha direita delas para elas passarem e com a intenção de liberar a tristeza aprisionada no pulmão. E quem tem muita tristeza também acumula mágoa, porque tudo que fala para ela vai doer, né? Vai mexer com essa parte, pode sofrer diversas doenças aqui respiratórias, tá bom? Então vamos liberar a tristeza aprisionada no pulmão. Então, quem chegou, mão na direita, passa por toda a cabeça, vai descendo por toda a coluna, chega no cóccix, inspira e assopra, tá? Com a intenção de soltar a tristeza do pulmão. Então, desativando, inativando toda a tristeza aprisionada no pulmão, do corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, de todas as células, de todos os registros, desativando e liberando a tristeza. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a tristeza aprisionada no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, desativando e inativando a tristeza do pulmão e de todos os registros, de todas as células, de todos os sistemas do meu corpo. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a tristeza aprisionada no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, de todos os meus registros, de todas as minhas células, do meu pulmão, desativando e inativando a tristeza. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a tristeza aprisionada no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, desativando e inativando a tristeza. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a tristeza aprisionada no corpo físico, sutil, mental, emocional, etérico, energético, todos os registros de todas as células, inativando a tristeza do pulmão, desativando e liberando a tristeza. Inspire e solta o ar. Desativando e inativando a tristeza aprisionada no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, desativando e inativando a tristeza de todos os meus registros, de todas as minhas células. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a tristeza aprisionada no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, de todos os meus registros. Desativando e liberando a tristeza aprisionada em todos os meus corpos. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a tristeza aprisionada no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético. Desativando e liberando a tristeza do meu pulmão. Inspire e solta o ar.
Desativando, liberando, inativando a tristeza aprisionada no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, de todos os meus registros. Desativando e liberando a tristeza do meu pulmão. Inspire e solta o ar. Vamos ver se liberou. Liberou a emoção da tristeza. Sim, mais alguma emoção que a gente pode liberar agora? Sim. Vamos lá, vamos liberar então mais uma emoção. Porque todas essas emoções, eu vou bebendo água aqui, se vocês tiverem água do lado, pode beber também, que ajuda a liberar. Todas essas emoções, elas vêm porque a gente cresceu com essas informações que eu passei logo no comecinho ali da live, através das nossas crenças, dos ambientes onde a gente viveu, que foram gerando emoções de acordo com as situações que a gente passou na vida, né? Então, essas crenças, elas fazem com que a gente crie essas emoções dessa maneira, né? E também, às vezes, acontece traumas, tá? Traumas são diferentes de crenças. A semana que vem a gente fala sobre traumas, tá? Traumas não é diferente. O mecanismo é diferente das crenças, tá bom? Mas ele também gera algumas feridas que ficam armazenadas no nosso corpo e geram emoções, tá? Vamos liberar baixa autoestima. Baixa autoestima é uma coisa boa. Vamos ver se a gente pode liberar baixa autoestima. Baixa autoestima, sim. Está no coração, intestino, baço, estômago, coração, pulmão, fígado, vesícula, rim, bexiga. Bom, saiu baixa autoestima aprisionada na bexiga. Então, esse tipo de baixa autoestima aprisionada na bexiga, ela pode estar relacionada a inseguranças que a gente tem. A gente tem insegurança que está relacionada à bexiga, mas essa insegurança vem por causa da baixa autoestima, tá bom? Então, a gente vai liberar ali da bexiga essa baixa autoestima que está te gerando insegurança. Você não tem segurança para agir, fica sempre dependendo de uma opinião de outra pessoa, né? Sempre dependendo do que alguém faça para você, com dependência emocional. Tudo isso está relacionado com essa insegurança, tá bom? Então, vamos desativando e inativando a baixa autoestima aprisionada na bexiga e dos meus corpos físico, sutil, mental, emocional, energético, de todos os meus registros, de todas as minhas células, de todos os meus sistemas. Desativando e liberando a baixa autoestima. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a baixa autoestima aprisionada no corpo físico, sutil, mental, emocional, energético, de todos os meus registros. Desativando e inativando a baixa autoestima da minha bexiga. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a baixa autoestima aprisionada no meu corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, na minha bexiga. Desativando e inativando a baixa autoestima de todos os meus registros, de todas as minhas células, de todos os meus sistemas, de todos os meus órgãos. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a baixa autoestima aprisionada no corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, de todos os meus registros. Desativando e inativando a baixa autoestima de todos os meus registros, dos meus órgãos. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando e inativando a baixa autoestima aprisionada no meu corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, de todos os meus registros. Desativando e liberando a baixa autoestima. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a baixa autoestima aprisionada no meu corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, em todos os meus registros, de todas as minhas células. Desativando e liberando a baixa autoestima
da minha bexiga. Inspire e solta o ar. Desativando e inativando a baixa autoestima, aprisionada no meu corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, etéreo, todos os meus registros, desativando e liberando a baixa autoestima da minha bexiga e de todas as minhas células. Inspire e solta o ar. Foi liberada a baixa autoestima? Sim. Podemos fazer uma ativação? Sim. Então, hoje a gente já liberou 3 emoções. Eu vou fazer nas lives 3 emoções, senão fica muito longo, tá bom? E vamos ativar agora, no lugar dessas crenças que foram desativadas, dessas emoções que foram inativadas, a gente ativa outra emoção no lugar, para que aquele espaço seja preenchido por uma emoção positiva, tá? Então, vamos lá. Tá na coluna A, coluna A, bem-estar, sim. Então, vamos agora com a mão esquerda. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão esquerda no coração, aqui no centro do peito, mais pro coração aqui. Vocês podem colocar a mão esquerda e eu coloco aqui o ímã do lado positivo. E a gente vai ativar o bem-estar no lugar dessas emoções que foram inativadas, tá? Esse vazio que ficou, que a gente sente esse bocejo porque as emoções estão abrindo espaço e nesse espaço vazio a gente coloca uma emoção positiva. Então, eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser o bem-estar nesse corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético e todos os meus registros, como fonte de mais expansão e consciência. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser o bem-estar no meu corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, em todos os meus registros, em todas as minhas células, como fonte de mais expansão e consciência. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser o bem-estar no meu corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, energético, em todos os meus registros, em todas as minhas células, em todos os meus sistemas, como fonte de mais expansão e consciência. Assim é e assim é. Inspira, enche de bem-estar e solta o ar devagar. Quem tiver água pode tomar água. E a gente assim fez mais uma série de inativações de emoções. É muito importante a gente manter uma certa rotina de liberação emocional, para que o nosso corpo emocional não fique sobrecarregado e assim o nosso corpo físico sinta menos os impactos do corpo emocional. Como é que vem uma emoção que passa, como é que ela passa do corpo emocional para o nosso corpo físico? Porque ela vai criando forma, criando estrutura, criando densidade. Essas emoções não cabem, é como se elas não coubessem mais no campo sutil. Elas não conseguem mais ficar presas ali no campo sutil, de tanta emoção que está ali aprisionada. E elas vão criando uma forma, uma densidade, uma força, e elas vêm para o nosso corpo físico através do nosso corpo energético, que é o nosso segundo corpo, onde estão os chakras, tá? E os nossos chakras se comunicam diretamente com as nossas glândulas. E as glândulas... Olá! E as nossas... Oi! Tudo bem, Pedro? Então, e as nossas glândulas, elas conduzem todas as informações que o nosso corpo precisa. Então, todas as informações emocionais do meu campo sutil, do meu corpo emocional, vai passar para os chakras e esses chakras vão comunicar a glândula específica, aquele local específico do meu corpo. Então, se eu tenho muitos problemas emocionais ligados à fala, eu não consigo falar, eu não consigo me expor, eu não consigo manifestar a minha voz, então qual é a glândula que ele vai atingir? Qual é o chakra? Ele vem através do chakra laríngeo, que vai atingir essa glândula
que rege toda essa região. E aí eu tenho algum problema na tireoide, eu tenho algum problema de garganta, né? Por causa dessas emoções que ficam aprisionadas no corpo emocional e a gente não coloca para fora e a gente não libera. Então, fazendo essas emoções, a liberação emocional antes dessas emoções virem para o corpo físico, é como se a gente estivesse ajudando o nosso corpo físico a não ficar doente, tá bem? Então, toda terça, quem quiser liberar emoções para não ficar doente, vem aqui toda terça, meio-dia, eu estou fazendo liberações emocionais e eu deixo gravado aqui para quem assistir, para quem chegou mais tarde, quem quiser assistir depois, para quem quiser passar para algum amigo que está passando por algum problema emocional. Eu vou deixar descrito aqui no vídeo quais emoções a gente liberou hoje e aí você manda para aquele amigo que você sabe que está passando por aquele problema, tá bom? Eu vejo vocês na próxima semana, sempre ao meio-dia, nas terças-feiras. Tchau, tchau!